Boa noite. A Alerj deu sinal verde para a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Dos 70 deputados, 69 foram a favor e apenas um não participou da sessão. Vamos falar também do caso Marielle Franco. Hoje um bombeiro foi preso, acusado de atrapalhar as investigações e também de ter escondido as armas de Rony Lessa em alto mar. Reabertura gradual. Cariocas voltaram às ruas para fazer exercícios físicos, mas nem todos respeitaram as regras, como usar máscaras, por exemplo. E amanhã é a vez dos shoppings reabrirem as portas. Tem ainda a história de um menino de 5 anos que pegou o celular da mãe, entrou no aplicativo de comida e pediu 23 hambúrgueres. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso nesta manhã, acusado de atrapalhar as investigações do caso Marielle Franco. Os agentes chegaram na casa de Maxwell Simões pouco depois das 6 da manhã. O sargento do Corpo de Bombeiros foi preso nesse imóvel de luxo, avaliado em quase R$2 milhões, no Recreio, na zona oeste da cidade. A esposa de Maxwell também estava no local, mas não foi presa. Do lado de dentro da residência, os agentes da Polícia Civil e do Ministério Público realizaram uma série de buscas e apreensões. E aqui do lado de fora, revistaram o carro dele, avaliado em cerca de R$170 mil. O bombeiro, único alvo de mandado de prisão preventiva, já estava na mira dos investigadores das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. De acordo com as investigações, o bombeiro Maxwell Simões é acusado de obstrução à justiça. A participação dele foi com relação a ter cedido o carro para fazer o transbordo das armas, é isso que a denúncia imputa. Se a arma utilizada no crime estava ou não lá, nós não podemos afirmar. Mas o fato é que ele participou do crime de obstrução da justiça para ocultar todas essas armas que acabaram sendo lançadas ao mar. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram Maxwell entregando o carro utilizado para esconder o armamento para um outro homem. Os investigadores afirmam que o bombeiro tentou esconder a propriedade do veículo. Segundo a polícia, Maxwell Simões será investigado agora também por lavagem de dinheiro, já que possui bens incompatíveis com a renda de sargento do Corpo de Bombeiros. Durante a operação, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os agentes estiveram na casa de um policial militar, que é primo de Rony Lessa, preso acusado de atirar em Marielle e Anderson. Diante dessa proximidade e de outros indícios encontrados, nós representamos por essa busca e apreensão na casa dele. Essa é a segunda fase da Operação Submersos. Em outubro do ano passado, 4 pessoas foram presas, acusadas de atrapalhar as investigações. A esposa e o cunhado de Rony Lessa, além de José Márcio Montalvano, conhecido como Márcio Gordo, e Josinaldo Lucas Freitas, o de Jaca. Imagens de câmeras de segurança flagraram Márcio Gordo retirando as armas de um apartamento de Rony Lessa, na zona norte do Rio. Quem mandou matar Marielle Franco? 2 anos e 3 meses após o crime, os investigadores ainda trabalham para chegar nos possíveis mandantes. Marielle Franco gostava de dizer que era cria do Complexo da Maré. A moradora de uma das áreas mais carentes da cidade trabalhou como vendedora ambulante e empregada doméstica para pagar a faculdade de Sociologia. A mulher negra e homossexual se tornou a 5ª vereadora mais votada da Câmara Municipal do Rio. Trajetória que foi interrompida 2 anos e 3 meses atrás. No dia 14 de março de 2018, a vereadora foi perseguida por cerca de 4 quilômetros após participar de um evento na Lapa. Nessa rua, um carro emparelhou com o dela e o atirador abriu fogo, matando Marielle e o motorista Anderson Gomes. Por quase 1 ano, os investigadores andaram em círculos, seguindo uma pista que não se confirmou. Um delegado da Polícia Federal foi informado que o miliciano Orlando de Curicica ordenou o crime de dentro de um presídio federal, hipótese hoje descartada. 1 ano depois do assassinato, Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos. Eles vão a júri popular. Um porteiro chegou a dizer que a entrada de Elcio no condomínio de Lessa foi autorizada por Jair Bolsonaro, que também tem uma casa no local. Mas o presidente estava em Brasília naquele dia e o porteiro voltou atrás do depoimento. Não tem nenhuma participação da família Bolsonaro nesse evento, muito menos do presidente da República. A operação dessa quarta foi a primeira após a Justiça confirmar a competência da Polícia do Rio na apuração do caso. A Procuradoria-Geral da República havia pedido para que a investigação passasse para a Polícia Federal.
66 pessoas já foram presas com informações que surgiram no inquérito. Mas 2 anos e 3 meses depois, a pergunta que ainda não foi respondida é quem mandou matar Marielle. A divisão de homicídios acredita que pode chegar ao mandante dos assassinatos ainda esse ano. Nós chegamos aos executores e certamente chegaremos aos mandantes se eventualmente tiverem. Isso é um objetivo nosso e até o final do ano nós queremos concluir essa investigação. E a Assembleia Legislativa do Rio deu hoje sinal verde para a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. E quem está ao vivo é a repórter Natasha Franco, que vai contar para a gente os detalhes dessa informação. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pela primeira vez, esse processo de votação foi aprovado por parlamentares. Normalmente é a prerrogativa do próprio presidente da casa, André Siciliano, nesse caso, de aceitar ou não, de acolher ou não os pedidos de impeachment. Mas desta vez foi aberta uma votação simbólica. E por 69 votos a 0, a gente tem um total de 70 deputados na Assembleia Legislativa. Um deles não compareceu, estava ausente, então não votou. Por 69 votos a 0, o pedido de impeachment foi acolhido. E aí começa agora um longo processo, Yasmin, que vai demorar aí muitas sessões. O primeiro passo para que isso aconteça, para que o processo de impeachment seja iniciado, é a abertura de uma comissão especial de impeachment, que é formada por diversos parlamentares. A partir da publicação no Diário Oficial, os parlamentares têm 48 horas para dizer quem é que vai montar essa comissão. Logo depois, a comissão ainda vai passar por 10 sessões, onde deve ouvir todos os envolvidos no caso, inclusive o governador Wilson Witzel. E aí sim, esse processo depois vai ser votado em plenário em cima de um parecer final. Então é um processo longo, serão 10 sessões de discussão. O governador Wilson Witzel já divulgou uma nota dizendo que recebeu a notícia da abertura do processo de impeachment com espírito democrático e com resiliência e disse que ao longo de todo esse processo vai conseguir demonstrar que não participou das irregularidades que fazem parte do pedido de impeachment, que foi protocolado num total de 14. Um deles foi aceito. Yasmin. Obrigada pelas informações, Natasha. E a flexibilização do isolamento aqui no Rio de Janeiro acabou virando uma disputa jurídica. O governo do estado e a prefeitura lançaram um plano de reabertura que a justiça bloqueou, mas depois voltou atrás. Grande parte da população fluminense ficou confusa em relação a essa reabertura gradual no Rio de Janeiro, que já se tornou uma verdadeira novela jurídica. Uma hora fala que vai abrir, outra hora fala que vai fechar e não entendemos nada. Com menos de uma semana do início do plano da Prefeitura e do Governo do Estado para a flexibilização do isolamento social, o Tribunal de Justiça já suspendeu e voltou com as medidas. Uma descoordenação entre poderes executivos, porque também não é só uma questão só de Prefeitura e Governo do Estado, também tem uma relação direta, a própria descoordenação que vem da própria mensagem do governo federal. Uma audiência virtual estava marcada para hoje, mas agora o processo pode ir para o âmbito federal se o Ministério Público ou a Defensoria recorrerem. Para especialistas em gestão pública, esse vai e volta deixa visível o problema de coordenação e de embasamento técnico na hora de tomar as decisões. A questão não é entre abrir ou não abrir, é qual é o planejamento. Se for para fechar, você tem que ter uma fiscalização rígida. Se for para abrir, você também vai ter que ter uma fiscalização rígida com esses dados sendo divulgados para orientar, inclusive, os próprios empresários e a população em geral. Agora volta a valer o decreto autorizatório do Estado que permite o funcionamento de shoppings e a realização de treinos de futebol e cultos religiosos. Além da reabertura de bares e restaurantes com capacidade de 50% da ocupação. No município do Rio, a fase 1 do relaxamento inclui atividades individuais no mar e calçadão e a abertura de templos religiosos, lojas de móveis e automóveis. E mesmo liberada, a prática de exercícios ao ar livre exige muitos cuidados e também traz muitas dúvidas. Afinal, todos querem saber como fica a prevenção ao coronavírus. Caminhada, corrida na orla, uma pedalada de bike, até um stand-up paddle. Cenas como estas têm voltado a ser comuns aqui no Rio.
Depois de terem que adaptar a prática de exercícios para dentro de casa, aos poucos o carioca vai voltando às suas rotinas de atividades ao ar livre. Mas, apesar do afrouxamento, por enquanto, nada de tomar sol na areia, nem praticar atividades em grupo. Academias, nem pensar, já que o ambiente fechado e repleto de aparelhos compartilhados pode facilitar a contaminação. Mesmo liberada, a prática de exercícios ao ar livre exige muitos cuidados e também traz dúvidas de como fica de fato a prevenção ao coronavírus. Por isso, especialistas reforçam a importância do uso de máscaras, de álcool em gel e também do distanciamento entre as pessoas. Algumas atividades você vai fazer sempre com muita distância entre as pessoas. Exemplo, corrida, por exemplo. Gabriel é corredor amador e está parado há quase 3 meses. Ele até tentou correr de máscara, mas não se sentiu à vontade. E ao invés de arriscar, prefere esperar mais um pouco para voltar aos treinos. Eu pretendo voltar, mas não agora. Eu acho que o importante é a gente, apesar da situação de ter liberado um pouquinho, né? Ainda se prevenir bastante, né? Para evitar, como eu falei, assim mesmo, contágio para as pessoas. Pena que nem todos pensam como Gabriel. Ainda tem muita gente que ignora as determinações e faz tudo ao contrário. E a abertura dos shoppings também foi liberada e as lojas já vão poder abrir as portas a partir de amanhã, mas claro, cumprindo aí uma série de restrições. Higienização antes, durante e depois do horário de funcionamento. Dispensers de álcool gel espalhados pelos corredores. No chão, marcações para o distanciamento entre as pessoas. A reabertura dos shoppings no país inclui diferentes medidas de segurança que foram orientadas por especialistas. O horário de funcionamento será de meio-dia às 8 da noite. O estacionamento terá 1/3 da capacidade. Áreas de lazer, como cinemas e espaços infantis, seguem fechadas. Antes de entrar, funcionários e clientes devem medir a temperatura do corpo. E dentro e fora das lojas, será preciso manter uma distância de 2 metros entre as pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, por determinação da Prefeitura, por enquanto as praças de alimentação permanecem fechadas. Mas vão funcionar os serviços de delivery e do chamado takeaway, em que a pessoa vai poder comprar aqui e consumir em casa. Eu tenho muita tranquilidade, já tinha antes e hoje mais ainda, em frequentar um shopping nesse momento, desde que se estabeleça, por exemplo, o distanciamento, o uso de máscara no local público, que tenha álcool a 70 em vários pontos desse shopping, né? Que você evite aglomerações nas lojas, nas praças de alimentação. Nos quase 580 shoppings que existem no Brasil, trabalham mais de 1 milhão de pessoas. Por isso, cuidado com o setor e a necessidade de uma volta organizada. É importante que a população continue seguindo todas as medidas estabelecidas pelos governos, as regras de distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos. É muito importante. Nós todos temos que nos unir para fazer uma retomada gradual e tranquila. E a seguir, comércio em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, reabre as portas pela segunda vez durante a pandemia. Um homem foi preso por invadir a TV Globo e fazer uma repórter refém com uma faca. Ele exigia conversar com uma das apresentadoras da emissora. A polícia foi chamada e deu início à negociação e, minutos depois, o criminoso se entregou. Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, reabriu hoje o comércio. Essa é a segunda vez que a cidade tenta retomar as atividades econômicas durante a pandemia. 1.389 casos, 51 mortes e o posto de segunda cidade do interior do estado do Rio com maior número de ocorrências confirmadas de coronavírus. Foi nesse cenário que Angra dos Reis reabriu o comércio hoje. Antes mesmo das portas abrirem, filas e aglomerações foram registradas nas entradas dos estabelecimentos. Essa é a segunda vez que a prefeitura autoriza a retomada dos serviços. Na primeira, o comércio foi obrigado a fechar após a taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 ultrapassar os 50%. Para aumentar a capacidade de atendimento na rede hospitalar, a Prefeitura abriu 35 novos leitos para pacientes com coronavírus
e disponibilizou mais 5 respiradores para a rede pública. Atualmente, Angra tem 41% dos leitos ocupados por pacientes com a Covid-19. Apesar da taxa de ocupação de leitos ter caído, só nos 2 primeiros dias dessa semana, Angra confirmou 205 novos casos. São mais 35 leitos em Angra dos Reis. Por isso que nós fizemos aberturas com os segmentos da sociedade, com o comércio, com os templos religiosos, com diversos segmentos, construindo um protocolo que nós pudéssemos usar a proteção das pessoas, horários diferenciados, álcool gel e, sobretudo, ninguém pode entrar nos estabelecimentos sem máscara. As lojas que descumprirem estão sujeitas à suspensão temporária da licença de funcionamento. A cena que vocês vão ver agora poderia ser considerada normal se não estivéssemos no período de pandemia, mas não. O vídeo foi feito hoje de manhã no Feirão das Malhas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É possível observar que algumas pessoas não estão usando a máscara corretamente e muito menos respeitando o distanciamento social. Em nota, a Prefeitura do município informou que vai enviar uma equipe ao Polo de Modas para verificar a situação. E caso seja constatado qualquer tipo de descumprimento das medidas restritivas, os responsáveis pelo local ficam sujeitos à advertência e multa. Hora de saber como fica a previsão do tempo com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Por enquanto, o tempo segue firme na maior parte do Sudeste. No estado de São Paulo, tem algumas pancadinhas de chuva, mas estas áreas de instabilidade perdem força, se afastam e a tendência agora é de tempo firme em toda a região Sudeste e com temperaturas altas para a época do ano. Mas olha, já adianto que o tempo deve mudar de domingo para segunda-feira, porque vem aí uma nova frente fria. Agora vamos às temperaturas. No Rio, a quinta-feira será de sol entre pouquíssimas nuvens e a máxima deve chegar aos 31 graus. A sexta-feira deve encerrar a semana com sol e calor também, com máxima de 29 graus. Sábado terá máxima de 30 graus e só no domingo é que pode chover de maneira bem localizada por causa da passagem de uma frente fria pela costa. E aí a temperatura deve diminuir um pouco de domingo para segunda-feira. Ouviu essa musiquinha? Já sabe, né? Chegou a hora do nosso quadro Pensando em Cinema, então confira aí a dica de Mário Abad. Olá, meu cinéfilo, tudo bem? A dica de hoje para você curtir do seu sofá é Sing Street, Música e Sonho, um filme que mistura bem música, drama e romance. A história se passa na cidade de Dublin, na Irlanda, em 1985. Lá conhecemos Connor, um jovem obrigado a mudar de colégio por causa da difícil situação financeira de seus pais. Connor acaba tendo problema com o valentão da escola, que passa a persegui-lo, como também um padre que toma conta da escola. Sem muitas esperanças, Connor conhece Rafina, uma garota que sempre está na porta da escola. Para conquistá-la, ele diz que está montando uma banda de rock e a convida para estrelar o videoclipe. Ela aceita o convite. Agora ele precisa fazer com que a banda exista de verdade. Sing Street, Música e Sonho é um filme sobre a passagem da adolescência para uma vida adulta, que também celebra o romance com uma bela trilha sonora. E lembrando, em tempos de coronavírus, prepara a pipoca, porque o cinema agora é no sofá de casa. E a partir de amanhã, a passagem do metrô sobe de R$ 4,60 para R$ 5,00. Entretanto, a concessionária vai manter o valor de R$ 4,60 para os passageiros que pagarem por meio digital, como medida para desestimular o uso de dinheiro em espécie e também reduzir as filas. Esse benefício vale até o dia 30 de junho. E a seguir, um menino de 5 anos pega o celular da mãe, entra em aplicativo de comida e pede 23 hambúrgueres. E a quarentena está rendendo boas histórias, como, por exemplo, a de um garotinho de 5 anos que, mexendo no celular da mãe, fez um pedido bem extravagante no aplicativo de comida. Olha só.
Bastou esquecer o celular em casa por algumas horas durante uma ida ao mercado que a Érica teve uma surpresa um tanto inconveniente, mas digamos que deliciosa. R$ 225 gastos em 23 hambúrgueres. Eu tinha visto que ele tinha mexido no meu celular, porque o celular não estava carregando. E chegou uma mensagem no meu celular dizendo que o entregador estava chegando com o pedido. Aí eu fiquei desesperada, falei, que pedido? Eu, Davi, o que você pediu? O pequeno Davi, de 5 anos, resolveu brincar no aparelho telefônico e acabou fazendo o pedido sem autorização da mãe em um aplicativo de entrega. E o mais curioso é que ele nem gosta de hambúrguer. Eu queria que minha mãe ganhasse dinheiro. Fazendo o quê? Vendendo um hambúrguer, porque aí ela, era R$5 o hambúrguer, aí eu dava o dinheiro pra ela, aí ela ia ficar com mais. A família até tentou cancelar o pedido, mas era tarde demais porque o lanche já tinha saído para entrega. Para evitar desperdício, Érica anunciou alguns hambúrgueres nas redes sociais para vender e outros distribuiu para parentes. E as minhas clientes que têm os meus status, né, que ficam olhando os meus status, porque, como eu te falei, eu vendo doce, elas, não, Érica, eu quero, vou te ajudar. Falou assim, ué, mãe, deu caro porque o hambúrguer aumentou. Boa noite para você e até amanhã.